Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer um resumão do que a gente precisa saber de citologia para fazer a nossa prova de anatomia, tudo bem? Então vamos lá. Célula é a unidade básica de vida do organismo. Tudo funciona de acordo com o funcionamento de cada célula. E dentro de cada célula nós temos várias organelas que vão estar atuando para a vitalidade dessa célula. Então, o que a gente precisa saber de célula? Em primeiro lugar, que ela possui núcleo, citoplasma e membrana, certo? Ela é dividida em duas categorias, procariontes e eucariontes. As procariontes são células mais simples, são células que têm núcleo primitivo, elas só não têm o envoltório nuclear, ou seja, a carioteca. Elas basicamente são compostas de uma parede celular, de membrana plasmática, citoplasma. Dentro do citoplasma, ela possui uma única organela responsável por síntese de proteína, que é o ribossomos, e ela possui um DNA grande circular espalhado pelo citoplasma. Exemplos de células procariontes são as nossas bactérias. As células eucariontes, que são células mais complexas, presentes na maioria dos seres vivos, nos animais e nos vegetais, que possuem uma série de organelas e a principal diferença da eucarionte para procarionte é a presença de envoltório nuclear, ou seja, de membrana nuclear, da carioteca. Quais são os componentes básicos das células eucariontes? O núcleo, que é responsável por guardar todo o nosso código genético e ser a torre de comando dessa célula. Os retículos endoplasmáticos, que tem o rugoso, que é cheio de ribossomos aderidos a ele, que vai auxiliar na síntese de proteínas, e o retículo endoplasmático liso, que vai ajudar na síntese de lipídios e na degradação de substâncias tóxicas, na desintoxicação da célula. Nós temos o complexo de Golgi, que é responsável pelo empacotamento e armazenamento de substâncias para excreção ou utilização da célula. Nós temos o lisossomos, que é responsável pela digestão celular. Nós temos o citoplasma, que é todo o conteúdo interno da nossa célula. Ele é dividido em organelas, como a gente já está descrevendo, e o gel, que é chamado de hialoplasma. O centríolo, que vai auxiliar na organização dos cromossomos no momento da divisão celular. O peroxissomos, que é um parente próximo do lisossomos, que é responsável pela degradação de ácido graxo e a neutralização do produto dessa degradação, que é o peróxido de hidrogênio. E nós temos o citoesqueleto, que é responsável por manter essa célula estruturada e a movimentação dessas organelas. Também temos a mitocôndria, que é a usina nuclear, é a usina energética da nossa célula. É responsável pela respiração celular e vai produzir a energia necessária para essa célula ficar em funcionamento. E nós temos a membrana celular. A membrana celular, ela é muito importante, por quê? Ela é responsável por controlar o que entra e o que sai de dentro da célula. O que entra e o que sai de dentro da célula tem várias formas de acontecer esse transporte. Nós temos o transporte passivo, que não vai ter gasto de energia, e esse transporte passivo pode acontecer por osmose, por difusão simples, que é a concentração de soluto de dentro e de fora da célula vai tentar se manter equilibrada, e por difusão facilitada, quando nós temos algum solvente sólido, alguma substância que precisa de uma proteína facilitadora para estar entrando e saindo da célula. Fora isso, nós temos o transporte ativo, ou seja, o transporte que faz gasto de ATP. Dois exemplos de transporte ativo, nós temos a bomba de sódio e potássio, que é uma das coisas que mais cai em prova, que é o potencial de repouso da célula sendo mantido através do equilíbrio entre o sódio e o potássio. Como que esse equilíbrio tem que acontecer? Para essa célula se manter em repouso, o potássio ele tem que estar muito mais concentrado dentro da célula
do que fora da célula. Fora da célula a gente tem que ter muito mais sódio e assim existe uma neutralidade na atividade dessa célula. De célula que utiliza esse tipo de mecanismo são as células do sistema nervoso. Para elas se manterem em repouso, elas precisam fazer essa troca, né, de colocar mais potássio para dentro da célula e mais sódio para fora da célula e assim manter, né, o seu potencial de repouso. O meio interno vai estar sempre menos positivo que o meio externo. Quando essa célula começar a sua atividade elétrica, essa concentração vai mudar. O sódio vai ficar mais concentrado na parte interna e o potássio vai ficar mais concentrado na parte externa. E nós temos a endocitose, que acontece normalmente quando o nosso sistema imunológico é ativado, por exemplo. Por quê? É o englobamento de substâncias para serem introduzidas dentro da membrana e assim sucessivamente dentro da célula. Quais são os exemplos de endocitose que nós temos? Nós temos a fagocitose, que é o englobamento de substâncias sólidas para serem trazidas para dentro da célula ou retiradas de dentro da célula. E nós temos a pinocitose, que é o englobamento de substância líquida. Todas elas trabalham da mesma forma, né? Um fagócito ou um pinócito vai englobar a substância e vai se aderir à membrana, levando essa substância para dentro da célula. Então, basicamente, é isso que a gente precisa saber de citologia em termos de estrutura celular. Tá ok? Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.